E aí, meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Como é que vocês estão? Meu nome é Samuel Melo, seja bem-vindo ao meu canal. Esse aqui é o quadro Atributos de Deus, onde nós estamos estudando características sobre Deus. E semana passada nós falamos sobre a autossuficiência de Deus, de como Deus ele não precisa de nada, né, de ninguém também, que ele não precisa de nós para fazer algo e nem mesmo para existir. Certo? E hoje nós vamos falar sobre a eternidade de Deus, sobre como Deus é atemporal, de como Deus não se encaixa no tempo, mas o tempo se encaixa em Deus. Então, vamos lá. Então eu quero ler com vocês Salmos 90, versículo 2. Nesse salmo aqui de Moisés, nós aprendemos principalmente sobre a eternidade e também o que a eternidade de Deus afeta em nós, ou qual deve ser o efeito do conhecimento da eternidade de Deus em nós. Então eu quero ler com vocês o verso 2 que diz o seguinte: Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Moisés ele afirma isso totalmente inspirado pelo Espírito Santo, e ele faz um contraste magnífico entre a eternidade de Deus e a falta de tempo humano. A nossa vida, como diz a própria Bíblia, e isso é algo normal, a nossa vida ela é como um sopro diante de Deus. Isso quer dizer que é como uma névoa, né? Um momento está vendo, mas em outro não. Ou como aquele bafo que a gente solta quente, né, em um dia frio, que aparece e logo depois já some. É a mesma coisa com a nossa vida. A nossa vida é dessa forma. Um dia nós estamos vivos, mas no outro dia nós estamos mortos. Mas o fato é que Deus é eterno. E a eternidade ela não é uma invenção humana, nem mesmo é uma palavra que nós damos para uma realidade. Pelo contrário, o próprio Deus usa a palavra eterno e eternidade quando ele se chama de Pai da eternidade, né, e tudo mais. Sobre o eterno, sobre a eternidade, a gente vê de como Deus utiliza a eternidade para falar dele mesmo. Então a eternidade não é uma invenção nossa para falar que é sobre muito tempo, mas é uma realidade divina sobre a ausência de tempo. Não é sobre ter muito tempo, uma quantidade enorme de tempo, uma quantidade excessiva de tempo, né? Mas é sobre a falta, a ausência de tempo. Não existe tempo na eternidade. Então o apóstolo Pedro, na segunda carta dele, ele escreve que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E se você já parou para pensar, tu vai ver que isso não fecha, né? Se um dia é como 1000 anos, como é que 1000 anos vai ser como um dia? Isso não faz o menor sentido. Se a gente parar para pensar nisso, é tipo um paradoxo, porque um dia daí é como 1000 anos, mas daí um momento rápido é como um momento longo, mas daí um momento longo é como um momento rápido. Isso simplesmente não fecha. Então, qual é a verdade sobre Deus e o tempo? Qual é a relação de Deus com o tempo? Não é que Deus ele obedece ao tempo, mas o tempo obedece a Deus. Deus ele não está dentro de uma caixa chamada tempo, mas em Deus há o tempo, vamos dizer assim. Tu consegue entender isso? Então, Deus ele não serve ao tempo, mas o tempo ele serve a Deus. O tempo ele obedece a Deus. Deus ele é atemporal, isso significa que ele não se move pelo tempo. Pelo contrário, o tempo existe porque Deus existe, porque ele é o primeiro, ele é o princípio de todas as coisas. Então, Deus ele é Deus em todos os momentos que já existiram, em todos os momentos que existem e em todos os momentos que ainda vão existir. Ele continua sendo Deus em todos os momentos, seja do passado, do presente e também no futuro. Tem uma frase do A.W. Tozer que ele diz o seguinte: Deus habita na eternidade, mas o tempo habita em Deus. Ele já viveu todos os nossos amanhãs, assim como viveu todos os nossos ontem. Não sei se você já parou para pensar, mas lá em Apocalipse a gente vê que um dos nomes de Deus é Alfa e o outro nome de Deus é Ômega, né? Ou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ou seja, João ele está falando que ele está relatando em seu livro que Deus ele é tanto o princípio, mas ele também é o fim. Se a gente tentar colocar isso numa linha de tempo, isso não faz o menor sentido. Como é que um ser ele consegue estar tanto no princípio como também no fim de algo? E ele sustenta todo o meio ao mesmo tempo.
Então, não faz o menor sentido Deus ser o princípio e o fim, porque não tem como ele estar nesses dois momentos, se a gente pensar de uma forma humana. Mas se a gente crer com o nosso coração, abrir a nossa mente para algo mais profundo, a gente vai entender que Deus, ele não serve ao tempo, ele não se encaixa no tempo, mas ele está em todos os momentos, sendo onipresente, tanto no início como também no fim, porque ele é o alfa e ele é o ômega. Tente reduzir, por exemplo, a eternidade a uma linha. Vamos fingir que isso pode acontecer, colocar a eternidade numa linha. Então, tu pega essa linha gigantesca, tu reduz até que tu consiga algo desse tamanho, daí tu vê o princípio e o fim aqui. Deus, ele vê dessa forma, ele vê tanto o princípio como também o fim, mas ele vê todos esses momentos entre o princípio e o fim. Ele sabe exatamente o que está acontecendo ali, e ele está nesses momentos, porque Deus, ele não serve ao tempo. Deus, ele é tanto o princípio como também o fim. O tempo serve a Deus. Então Deus, ele vê o início, ele vê o meio, ele vê o fim, ele vê de todas as perspectivas e visões possíveis. E adivinha só, ele dá a mesma atenção única, eterna e infinita para todas essas ocasiões, para todos esses momentos. É assim que Deus vê a eternidade. Isso é algo que só Deus pode ser. Só Deus é eterno. Nós podemos até viver para sempre, né? Em Cristo nós viveremos após, né, com Cristo e tudo mais, mas nós não somos eternos dessa forma. Nós não conseguimos ver o princípio e o fim, nós não conseguimos ver toda a linha do tempo da eternidade, nós não somos eternos, nem sempre nós existimos. Só Deus consegue ser Deus. Então Moisés, ele chega num momento, ele chega no ápice dele, e ele fala o seguinte no verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Diante da eternidade de Deus, diante da soberania de Deus sobre o tempo e sobre a eternidade, a resposta de Moisés para tudo isso é: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente alcance um coração sábio. Por que isso? Porque nós não somos sábios. Nós temos 80, 100 anos de dias, mas nós não somos sábios. Nós podemos chegar ao ápice do tempo humano aqui na Terra com saúde, vamos dizer assim, mas mesmo assim a gente não vai ser sábio como Deus. Por isso nós precisamos largar o nosso orgulho de tempo, de vivência humana, e nós devemos olhar para aquele que é o eterno. Nós devemos ter olhos na eternidade. Um coração sábio é um coração que está rendido à eternidade de Deus. Um coração sábio é um coração que não vive para os tempos presentes, mas vive para algo maior, vive para o momento onde nós estaremos com Cristo eternamente. Então, que nós, diante da eternidade de Deus, não somente com conhecimento humano, com conhecimento mental, mas com um coração rendido, que nós possamos, diante da eternidade de Deus, pedir a Deus um coração sábio. Um coração que está fundamentado e firmado somente na eternidade, somente naquele que é eterno. É isso, meus amigos. Espero que esse conteúdo tenha te abençoado, que tenha falado ao seu coração. Toda quarta-feira e toda sexta-feira nós temos vídeos aqui no canal. Sexta-feira é o nosso vídeo de estudos, onde nós estamos estudando o livro de 1 João. Nós já chegamos no capítulo 2. Se não me engano, essa semana sai o vídeo, né, do capítulo 2, onde nós vamos estar começando. A gente vai falar sobre como Jesus é o nosso advogado, e vai ser incrível, certo, meus amigos? Curta esse vídeo caso ainda não tenha curtido, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo, compartilha para que mais pessoas recebam o Evangelho de Jesus. É isso, meus amigos, continuem felizes com Jesus.